galera! Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Hoje, se você não sabe, eu estou aparecendo na sua tela. Esse episódio é um episódio em vídeo. E por que eu tô aparecendo na sua tela em vídeo? Do nada, né? Gente, eu tô trazendo um quadro em vídeo esse mês de maio para ver se vocês gostam. Quem sabe a gente não deixa esse quadro por aqui, né? E como todos sabem, se não sabem, vamos saber agora. Esse mês o Eu Conto está fazendo 2 anos. Gente, 2 anos, passou muito rápido. Então, eu resolvi trazer alguns presentes, vocês já estão vendo aí. Desfechos, novelinha, que eu tirei lá dos apoiadores e coloquei aqui. E hoje eu vou trazer esse quadro que ainda não tem nome. Se você tem uma história curta, que você apenas quer, sei lá, um conselho, uma ajuda, uma opinião, ou sei lá, se você estiver procurando alguém, que é o caso de hoje, então, a sua história pode entrar aqui nesse quadro, tá bom? E aí, se for uma história bem curta mesmo, como essa que eu vou contar pra vocês, pode ser que eu consiga passar essa história na frente. Então, vamos para a história da Marta. Mas então, Eu conto ou você conta? Vamos lá. Nossa musa escreveu única e exclusivamente para pedir ajuda de vocês. E também a opinião, claro. Eu vou ler, gente, a história dela em primeira pessoa. Então, sempre que tiver essas histórias aqui mais curtas em vídeo, a maioria, não todas, vão ser lidas em primeira pessoa. Então, eu vou ler com as palavras dela, beleza? Venho contar uma história e ver se vocês e a galera podem dar uma opinião e uma ajuda. Semana passada, eu escutei o episódio Vida Tripla e achei bastante interessante o aplicativo citado. Pois bem, resolvi testar. Baixei o aplicativo e logo de cara comecei a trocar ideia com 2 caras. Observação: o aplicativo, para quem estiver procurando aí, porque muita gente veio pedir nos comentários, gente, não chama mais Adote um Cara, chama Adopt, sabe? Com um pezinho mudo. Fizeram uma versão meio Anitta, assim, né? De colocar 2 T's, enfim. E aí, inspirada no episódio Vida Tripla, a Marta escreveu pra gente. E antes de ir para a história, eu quero dizer uma coisa. Essa história não é anônima. Então, Marta é o nome verdadeiro da nossa musa. Continuando. Tive uma conexão com um cara chamado Fernando. Batemos um super papo, rolou uma conexão real, teve algumas informações mais picantes que a gente trocou logo de cara. E assim, para mim é tão difícil sair do "Oi, tudo bem?" nesses aplicativos, que até me surpreendeu a conexão minha e do Fernando, porque fluiu muito bem. Combinamos de sair até então, sábado passado. Reparem, essa história tem uma semana que aconteceu. Fernando me perguntou o que eu gostava de fazer, para eu pensar no lugar e a gente iria para um date. E como vocês sabem, nesses aplicativos normalmente não tem o número de telefone. Então, eu pedi o número dele para a gente sair do aplicativo e combinar melhor no WhatsApp. PS. Saindo um pouco disso, falando sobre mim, sempre fui uma mulher insegura, mas de uns anos para cá eu fiquei mais insegura ainda. Eu tive um ganho de peso muito grande, então hoje eu tenho dificuldade em me aceitar no corpo que eu tô. E o Fernando chegou a me falar que gostava de mulheres fora do padrão. Então, isso já me pegou emocionalmente. Voltando para o número do WhatsApp. Quando eu fui abrir a mensagem dele no aplicativo, na quinta-feira à noite, dia 29 de abril, apareceu uma mensagem para mim do aplicativo informando que a minha conta tinha sido suspensa. Então, eu teria que entrar em contato com o suporte deles. Só que, gente, eles só me responderiam em 48 horas úteis. Logo pensei, ferrou. Dia seguinte era feriado, dia do trabalho, e logo em seguida, final de semana. O que vocês acham que aconteceu? Fiquei sem acesso no aplicativo do Adote 3 dias. Voltei apenas na segunda-feira. Ou seja, não consegui pegar o número do rapaz e não nos vimos no final de semana. Tentei, é claro, fazer meu FBI clássico, mas eu não tinha informações dele, principalmente sobrenome, onde ele trabalhava. Então,
foi sem sucesso. Não consegui encontrá-lo nas redes, nem no Google, em lugar nenhum. Nesses 3 dias, confesso, eu surtei internamente. Fiquei com raiva do aplicativo, muito frustrada e me gerou até crise de ansiedade. Eu estava preocupada em voltar na segunda para o aplicativo e o Fernando não estar mais lá. Segunda, quando liberaram para mim o aplicativo de novo, adivinha? Ele não estava mais lá. Ou seja, perdi uma conexão super legal porque o aplicativo me suspendeu do mais absoluto nada. E manda essa história porque eu me questiono: o que rolou? Será que o aplicativo suspendeu também ele e ele não conseguiu voltar? Será que ele achou que eu dei um ghosting nele e aí desativou o aplicativo? Será que assim que ele viu que eu voltei, ele me bloqueou porque ficou com raiva? E o pior, que é o que eu tô começando a achar, será que tudo isso foi um surto da minha cabeça que não aconteceu? Ô, mana, calma. Não é bem assim não, calma, calma, musa. Gente, juro, não é possível. Eu também penso que se ele tinha uma informação minha e ele pesquisasse no Google, ele me encontraria. E, gente, aqui eu não vou dar informação, mas a Marta disse que se jogar o nome dela junto com o que ela faz, você encontra ela na primeira página do Google. Então ela ficou teorizando que talvez o querido ou o desquerido, né? A gente ainda não sabe o que a gente vai chamar ele aqui, nem foi atrás de procurar por ela. E aí ela manda essa história para saber o que vocês acham. A Marta encerra o e-mail falando assim: estou super chateada com isso e pensando sobre ter perdido uma conexão verdadeira ou ter apenas surtado. E a Marta mandou para a gente passar para frente esse procura-se, gente, com o nome real dela. E ela mandou algumas informações aqui também do Fernando, que é o nome real dele. Eu vou mudar algumas coisas, mas eu acho que vai ficar um pouco identificável. Então, se você por acaso aí me escutando, me escute aqui agora nesse momento, uma pausa. Você está me escutando aí agora, se esse vídeo chegou em você, você tem algum amigo que pode ser o Fernando, né? Se você tem alguma informação, entre em contato aqui com a gente, tá bom? O Fernando, ela encontrou no Adote. Ele tem a faixa ali dos seus 40 anos, mora em São Paulo, mas não é paulista, veio de outro lugar, pratica artes marciais, tem uma barba levemente grisalha, é um cara alto, tem um emprego bom e vocês aí conversaram por alguns dias antes da conta da Marta ser suspensa. Eu acho que esses detalhes aqui já estão de bom tamanho para se você escutando aí, para se alguém escutando aí pode identificar Fernando, não é? Eles tinham combinado de sair no aplicativo no sábado e a conta dela foi suspensa. Então ela quer saber, gente, o que será que rolou? E aí, eu quero terminar essa história fazendo uma reflexão e um parênteses, né? A primeira para mim é a culpa feminina imediata que ela sente, né. Talvez pela insegurança, como ela contou do caso, né, que ela vem ganhando peso, e isso está deixando ela um pouco mais insegura. Então, primeira coisa que ela pensou: "Será que eu sou doida? Será que eu imaginei tudo isso?". E aí ela fica pensando, né: "Será que ele me deu ghosting? Será que bloqueou?". Porque o que acontece, gente, nessa história, tem parece besta, mas tem algo por trás. Porque ela mostra que a Marta, ela não estava só interessada no Fernando, ela estava se sentindo validada, desejada, né, eles tiveram papos, assim, picantes, falaram um pouco dessa parte, do que eles gostam, do que eles não gostam. Aqui eu tô colocando um recorte pra gente ir direto ao ponto, mas a verdade é essa, ela se sentiu muito validada, muito querida por ele, coisa que fazia tempo que ela não estava sentindo. Então ela deu uma surtadinha quando ela viu escapar ali o que ela achou que seria uma oportunidade muito grande de conhecer alguém legal. E às vezes, né, gente, a expectativa que a gente cria de alguma coisa, de alguém, de uma situação, ela dói mais do que o relacionamento real. Aquela fantasia, as possibilidades, esse a gente vai criando também cenários na nossa cabeça. "Ai, como é que vai ser quando eu encontrar ele?". E, gente, aqui a gente nem sabe se ele realmente é um cara 100% legal, né. Fernando, se você estiver escutando, me desculpa, mas vocês se conheceram só pelo aplicativo. Então, eu quero saber, vocês acham que a Marta de fato perdeu uma conexão real ou só uma possibilidade perfeita porque nunca aconteceu? Então fica naquele campo da fantasia.
E se você conhece o Fernando ou alguém com essa descrição, manda mensagem aqui pra gente, tá bom? E se você me escutou aqui até agora, posso te pedir um favor? Sabia que tem uma maneira gratuita de você apoiar esse podcast? Pois é só você seguir a gente aqui na página do Spotify. Não esquece de dar 5 estrelas de preferência, ativa o sino para não perder nenhuma história e só fazendo isso você já apoia o nosso trabalho de maneira gratuita. Vocês não têm ideia como 10 segundos do tempo de vocês ajuda que a gente continue esse projeto aqui. E eu quero saber também nos comentários se vocês gostam desse formato vídeo, se vocês querem mais formatos dessa forma ou se eu tô viajando muito e continuo nos áudios, tá bom? Eu vou trazer mais algumas histórias em vídeo e aí a gente bate o martelo no nosso tribunal. Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!